Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito sem precedentes na história. Isso porque mobilizou um grande número de pessoas e também armas de grande destruição. Apesar de ter se rendido, a Alemanha não havia sido totalmente derrotada no campo militar. Sua rendição decorreu do descontentamento dos militares e da abdicação do imperador Guilherme II, seguido pela instauração da República de Weimar. Na Europa Ocidental, mesmo as vitoriosas Inglaterra e França estavam com suas economias arrasadas, necessitando da ajuda dos Estados Unidos para sua recuperação. Por outro lado, na Europa Oriental, a União Soviética reconstituía-se rapidamente após uma guerra civil e a consolidação do regime socialista. Na Ásia, a política expansionista japonesa era uma ameaça à paz. Em 1931, o Japão invadiu a Manchúria, território pertencente à China, com o objetivo de recuperar a economia do país, arruinada com a crise de 1929. Porém, o expansionismo japonês acabou chocando-se com os interesses da grande potência emergente da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos. De acordo com o Tratado de Versalhes, firmado com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi considerada a principal causadora da guerra. Além de pagar altas indenizações aos países vencedores e perder suas colônias na África, os alemães foram proibidos de possuir a marinha e força aérea, e também tiveram seu exército limitado a 100 mil homens. Além disso, com a criação da Tchecoslováquia e da Polônia, a Alemanha perdeu boa parte de seu território e mais de 3 milhões de habitantes. Essas imposições, reconhecidamente humilhantes, até por inimigos declarados da Alemanha, como os soviéticos, geraram um sentimento de revanche nos alemães, que encontraram na figura de Adolf Hitler um líder para canalizar esse sentimento. Desde a chegada ao poder em 1933, os nazistas iniciaram um governo autoritário, centralizando o poder do Estado nas mãos de Adolf Hitler. Eles adotaram medidas racistas, criando leis de exclusão para certos grupos, como estrangeiros, ciganos, homossexuais, afrodescendentes e judeus. Embasavam seu nacionalismo extremado no pan-germanismo, que é a ideia de que todos os povos de origem germânica deveriam se unir em uma única nação, a Grande Alemanha, chamada pelos nazistas de Terceiro Reich. Com isso, eles buscavam estimular nos alemães a ideia de que deveriam participar dos projetos expansionistas de invasão de territórios estrangeiros habitados por povos germânicos. Para fortalecer o poder do Estado e controlar os movimentos operários, o governo alemão realizou grandes investimentos nos setores produtivos do país. O desemprego foi praticamente eliminado, com a disponibilização de postos de trabalho em grandes obras públicas. O poderio industrial alemão foi recuperado, destacando-se a produção de artefatos bélicos para equipar as forças armadas, então em franca expansão, o que garantiu o apoio dos industriais ao regime nazista. Além da reestruturação econômica, a propaganda foi outra arma muito eficaz para garantir o apoio da população à política nazista. O responsável pela propaganda do regime foi Joseph Goebbels, que glorificou a imagem de Hitler por meio de jornais e panfletos, além de promover comícios gigantescos, com grande ostentação de poder militar, que incluíam simulações de batalhas com tanques e soldados em estádios lotados de espectadores. A xenofobia radical do nazismo tinha um caráter profundamente racista, promovido pela ideologia do arianismo. Segundo os nazistas, os alemães puros eram arianos, que possuíam características que faziam deles
e de seus descendentes uma raça superior. Por outro lado, também afirmava que judeus e ciganos pertenciam a raças inferiores. Assim, o Estado alemão justificava a exclusão e as perseguições a esses grupos considerados impuros. Durante o período entre guerras, vários países afirmaram acordos entre eles, que geravam uma certa desconfiança de países que não participaram desses acordos. Além disso, as grandes potências vinham aumentando a produção de armamentos e alistamento de soldados, demonstrando que estavam se preparando para uma possível guerra. Foi o Pacto Anticomunista, assinado por representantes do Japão, da Itália e da Alemanha, estabelecendo o chamado Eixo Roma-Berlim-Tóquio. O anticomunismo do eixo agradava aos governantes dos países capitalistas, que temiam o aumento da área de influência dos comunistas. O governo da Alemanha, seguindo o princípio do pan-germanismo, buscava o que considerava um espaço vital, isto é, terras e recursos suficientes para que sua população pudesse se desenvolver. O primeiro passo do expansionismo alemão foi a anexação da Áustria, transformada em província da Alemanha em 1938. Na Áustria havia uma grande quantidade de germânicos que falavam alemão e muitos deles receberam com alegria os soldados alemães. A situação econômica da Áustria era péssima, com muitos desempregados, enquanto na Alemanha a propaganda nazista passava a ideia de que o país estava prosperando. Depois de anexar a Áustria, o governo alemão alegou também que tinha direito sobre a região dos Sudetos, localizada na Tchecoslováquia. Para garantir sua conquista, os alemães prepararam a Conferência de Munique, na Alemanha, em 1938. Nessa conferência, Adolf Hitler, da Alemanha, e Benito Mussolini, da Itália, assinaram um acordo com os primeiros ministros da França e da Inglaterra, que permitia a ocupação dos Sudetos, apesar de ser uma região de minoria alemã. Em 1939, a Alemanha rompeu o acordo e ocupou o restante da Tchecoslováquia. Com isso, muitos europeus passaram a criticar veementemente a política de apaziguamento adotada pelos franceses e ingleses. Em agosto de 1939, ocorreu uma reviravolta na política internacional, quando representantes dos governos da Alemanha e da União Soviética assinaram o Pacto Germano-Soviético, um acordo de não agressão mútua. Esse acordo surpreendeu os governos liberais, principalmente na França e na Inglaterra, que até então acreditavam na veracidade da propaganda anticomunista promovida pelo governo nazista alemão. No dia 1º de setembro de 1939, os alemães invadem a Polônia. Diante disso, no dia 3 de setembro de 1939, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha, dando início à Segunda Guerra Mundial. Os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial ficaram marcados pelo avanço do eixo, tanto na Europa como no Pacífico. De setembro de 1939 a abril de 1940, a guerra limitou-se a combates navais, em que os alemães procuravam desestabilizar o comércio marítimo britânico utilizando submarinos. Quando as condições climáticas permitiram, em abril de 1940, os alemães invadiram e ocuparam rapidamente a Dinamarca e a Noruega. Em maio, deram início à ofensiva contra a Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Enquanto isso, as forças francesas e inglesas aguardavam a chegada das tropas alemãs. Os franceses estavam confiantes na sua capacidade de defesa, mas essa linha de defesa não pôde conter o avanço dos veículos blindados alemães, que a contornaram, passando por uma região de floresta e invadiram território francês. Derrotada, a França assinou um armistício em junho de 1940. O norte e o centro do país, incluindo a capital Paris, foram dominados pelos alemães. No sul e sudeste, foi formado um governo francês colaboracionista com os alemães. Tendo a Europa Oriental sob controle, Hitler voltou suas forças contra a Inglaterra. Antes de tentar uma invasão em 1940, os alemães procuraram enfraquecer as defesas inglesas por meio de pesados bombardeios aéreos. Mesmo com a destruição provocados pelos bombardeios alemães, a Inglaterra resistiu, frustrando os planos de Hitler. A Blitzkrieg, do alemão Guerra Relâmpago, foi a tática responsável pela grande rapidez e eficácia dos combates das forças armadas da Alemanha nos primeiros anos da guerra. Essa tática visava o avanço rápido e eficiente das tropas do exército, reduzindo ao máximo as chances de defesa do inimigo. Após atingir o objetivo, as forças da Blitzkrieg
eram rapidamente deslocadas para outra frente de batalha. Tendo que adiar seus planos de invadir a Inglaterra, Adolf Hitler direcionou suas forças contra a União Soviética. Desconsiderando o pacto de não agressão estabelecido com os soviéticos, Hitler iniciou a invasão em junho de 1941. Com a intensidade e violência dessa invasão, conhecida como Operação Barbarossa, milhões de soviéticos civis e militares foram massacrados. O avanço dos alemães foi rápido e, em novembro, eles já estavam próximos a Moscou. A população da capital russa, no entanto, conseguiu resistir. Além disso, foi beneficiada pelas chuvas que transformaram as imediações de Moscou em pântanos, impossibilitando o avanço dos blindados alemães. Além da ideologia anticomunista, a invasão da União Soviética foi motivada pelas razões econômicas. Os nazistas tinham grande interesse nas áreas industriais da Ucrânia e também nos campos petrolíferos da região do Cáucaso. No entanto, enquanto os soviéticos se retiravam para além dos Montes Urais, levaram consigo os equipamentos industriais para reinstalá-los, destruindo tudo que não pudesse ser carregado e que poderia ser útil aos invasores. Essa estratégia ficou conhecida como a tática da terra arrasada, que contou com o apoio maciço da população civil, a qual passou a aplicá-la em outros territórios que fossem invadidos pelos nazistas. Os planos expansionistas dos japoneses na Ásia contrariavam os interesses dos Estados Unidos. Quando os japoneses invadiram a Indochina francesa em setembro de 1940, os Estados Unidos, como resposta, impuseram um embargo comercial ao Japão, privando-o de aço e petróleo. A frota da marinha estadunidense era um empecilho ao expansionismo japonês no Oceano Pacífico. Então, eles elaboraram um plano de lançar um ataque fulminante que arrasaria a frota estadunidense, abrindo caminho para o Japão ocupar importantes regiões produtoras de petróleo, estanho e borracha. Além disso, em dezembro de 1941, os japoneses desferiram um grande ataque surpresa à base naval estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí. As consequências desse ataque influenciaram nos rumos do conflito para os Estados Unidos, que perderam mais de 2.000 homens, além de grande parte de sua frota que estava estabelecida no Pacífico. O ataque ajudou o presidente Roosevelt a convencer o Congresso estadunidense a unir a opinião pública em favor da declaração de guerra às potências do eixo. O grande poderio industrial e militar dos Estados Unidos foi posto então à disposição dos aliados, mudando as relações de força no conflito. Enquanto isso, o comando militar japonês, acreditando que as forças navais estadunidenses estavam derrotadas, lançou uma grande ofensiva capturando Hong Kong e as ilhas Filipina, Singapura, Indonésia, Birmânia, Nova Guiné, entre outras ilhas. No ataque a Pearl Harbor, no Havaí, os japoneses utilizaram pilotos kamikazes, que eram pilotos de caça que ficaram conhecidos por usar táticas suicidas em seus ataques. A invasão alemã ao território soviético foi contida nos arredores de Moscou, mas a batalha decisiva para a mudança dos rumos da guerra na frente leste aconteceu em Stalingrado. Nessa batalha, ocorrida entre julho de 1942 e fevereiro de 1943, a vitória soviética acabou com o mito da invencibilidade do exército alemão, e com isso, o exército vermelho soviético começou a avançar com destino a Berlim. A vitória dos aliados contra as forças alemãs no norte da África em 1942 facilitou a invasão do sul da Itália, criando uma nova frente de batalha. As tropas alemãs e italianas não conseguiram conter o avanço dos aliados, fazendo com que o próprio Conselho Fascista Italiano depusesse Mussolini para negociar a rendição italiana. Com o apoio de Hitler, no entanto, Mussolini organizou uma república fascista no norte do país, mantendo a resistência até o início de 1945, quando foi capturado e executado pelas forças antifascistas italianas. Na madrugada do dia 6 de junho de 1944, conhecido como o Dia D, teve início o desembarque das tropas aliadas na Normandia, no norte da França. Participaram dessa operação mais de 150.000 soldados estadunidenses, ingleses e canadenses, apoiados por mais de 6.000 navios e 5.000 aviões. Sob pesado fogo alemão, o desembarque foi difícil, causando milhares de mortes. Como os alemães não estavam preparados para enfrentar o ataque,
Os aliados foram bem-sucedidos na invasão. Esse episódio marcou o início da grande ofensiva aliada e, em agosto, Paris foi libertada do domínio alemão. Após um avanço significativo, as forças soviéticas chegaram até a fronteira da Alemanha em janeiro de 1945. Stalin organizou então uma nova ofensiva, fechando o cerco à capital Berlim, que foi duramente bombardeada e invadida por mais de 2 milhões de soviéticos. Os invasores, no entanto, encontraram forte resistência entre os 100 mil soldados alemães que defendiam a capital, além dos civis, que obedeceram às ordens de Hitler para resistir até ao fim. Mas as forças soviéticas eram superiores em número e Berlim se rendeu em maio de 1945. Logo após, as forças aliadas também chegaram à capital. Hitler já havia se suicidado em 30 de abril. Era o fim do Terceiro Reich. Italianos e alemães estavam rendidos. Restava o Japão. Depois de conter o avanço japonês em maio de 1942, os Estados Unidos atacaram por uma guerra submarina, procurando causar o maior número de perdas possível à marinha japonesa, enquanto investiam na recuperação de sua própria frota. Assim, tomando um a um os territórios sob ocupação japonesa, os Estados Unidos isolaram o Japão, que gradativamente foi perdendo suas fontes de recursos naturais indispensáveis para o esforço de guerra. O golpe final foi em agosto de 1945, tomando uma das decisões militares mais polêmicas da história. O presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, autorizou o lançamento de bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Diante da destruição sem precedentes, o Japão acabou se rendendo, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.